Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Isaías, capítulo 19. Profecia contra o Egito. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Eles concitarão os seus ídolos, seus encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros, e entregarei os egípcios na mão de um senhor cruel, um rei rigoroso, os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, se esgotarão, secarão os canais do Egito, os canais dos juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que for semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Os pecadores gemerão e suspirarão todos que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, os que tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados, e todos que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, o conselheiro de Faraó, se emprudeceu. Como, pois, o Faraó direi, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Não que te fiquem-te agora. Informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos, tornarão-se os príncipes de Zoá. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra da esquina de suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não voltará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou um junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que em isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades da terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhe enviarão um Salvador, um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. E adorarão com sacrifícios e ofertas, farão voto ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor o Egito, ferirá e curará. Então se converterão ao Senhor, e ele atenderá às suas orações e o curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito, os egípcios irão à Síria, os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de suas mãos, e Israel, minha herança.